Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia Funchal, do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, UNESCEV. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a diferença entre estas duas siglas aqui. A diferença de LDL para LDH. Mas aí vocês vão me dizer, mas Cláudia, é muito diferente, a LDL é uma coisa e a LDH é uma coisa bem diferente dessa LDL. Ok, concordo com vocês, mas vocês não imaginam a quantidade de troca dessas duas siglas que acontece, principalmente em prova, pessoal. Os meus alunos, seguido, eu peço alguma questão relacionada a LDL e eles respondem da LDH. Ou eu peço da LDH e eles respondem da LDL. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso a partir de agora. Vamos começar, então, falando sobre LDL. Essa sigla LDL vem do inglês para Low Density Lipoprotein, ou seja, aportuguesando para lipoproteína de baixa densidade. Então, toda vez que a gente fala em LDL, o que tem que acender na nossa cabeça? O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a gente está falando de colesterol. Então, automaticamente eu preciso associar LDL, o que eu vou ter que responder é sobre colesterol. A LDL, ela faz parte das lipoproteínas, sendo as principais lipoproteínas de interesse clínico quilomicron, VLDL, LDL e HDL. Sempre que a gente falar de quilomicron e de VLDL, estas duas lipoproteínas são ricas em triglicerídeos. Mas então, qual a diferença dessas lipoproteínas? A origem dos triglicerídeos que elas estão transportando. Quilomicron vai fazer transporte de triglicerídeo exógeno, ou seja, da alimentação. E a VLDL vai fazer transporte de triglicerídeo endógeno, tá bom? E quando a gente fala de LDL e HDL, as duas têm como principal constituinte o colesterol. Mas a função destas duas lipoproteínas é totalmente diferente. O LDL, ele vai fazer o transporte do colesterol até a célula. Então, ele vai levar colesterol para as células. Enquanto o HDL, ele faz o chamado transporte reverso de colesterol. O que ele faz? Ele vai pegar colesterol lá dos tecidos e vai levar de volta para o fígado. Tá? Então, LDL leva colesterol para os tecidos. HDL, ela pega o colesterol que está nos tecidos e leva de volta para o fígado, no chamado transporte reverso de colesterol. Para quem tiver interesse, nós temos uma aula maior e mais abrangente aqui no canal sobre lipoproteínas, que eu vou deixar linkada aqui em cima para vocês, para quem tiver interesse, então, de assistir. Sempre que a gente fala de LDL, o que vem na nossa cabeça? Que ele é chamado, então, popularmente de colesterol ruim ou então de mau colesterol, enquanto HDL é chamada de bom colesterol. Existe uma certa razão para popularmente se falar isso. Por quê? Porque o LDL ele vai levar colesterol até as células. Então, ele seria ruim porque ele está levando colesterol para as células. E o HDL seria o bom, porque ele vai limpar essas células de colesterol. Só lembrar primeiramente de uma coisa. LDL e HDL não são sinônimos de colesterol. LDL e HDL são lipoproteínas que são ricas em colesterol. Primeira coisa que a gente tem que se lembrar. Tá? A segunda coisa que eu tenho que me lembrar, que colesterol ele é importante para o nosso organismo. Baixa de colesterol também é ruim, tá, gente? Então, elevação, aumento de colesterol é ruim, mas baixa também. Então, a gente não pode não ter colesterol, tá? Uma coisa importante de ser lembrada neste momento. Então, agora vamos falar um pouquinho da outra molécula. Vamos falar de LDH,
que é a lactato desidrogenase, que também pode ter como sigla DHL, de desidrogenase lática. Quem é a LDH ou DHL? Ela é uma enzima. Então, quando eu falava em LDL, eu precisava me lembrar que a gente estava trabalhando com colesterol. Quando a gente fala em LDH, eu preciso me lembrar que a gente está falando de uma enzima. Já começo a ver que são coisas diferentes. Mas quem é? O que ela faz? Ela catalisa a reação de conversão de piruvato a lactato ou então de lactato a piruvato. Então, a LDH, ela é uma enzima que ela vai ser liberada do interior da célula para o sangue em caso de lesão tecidual. A partir deste propósito, então, a gente pode pensar que a gente pode dosar LDH em diversos tecidos. Por quê? Porque ela está presente na maioria dos tecidos. E qual é o tempo de elevação dessa enzima? Ela aumenta na corrente circulatória mais ou menos entre 8 a 12 horas após o início da lesão tecidual. A LDH ela é uma enzima da classe das oxidorredutases e, como a gente viu anteriormente, ela vai catalisar então a oxidação reversível de lactato a piruvato ou então de piruvato a lactato. Como eu falei também no slide anterior, ela está presente no citoplasma das células e está presente basicamente em todos os tecidos do nosso organismo. Mas ela é particularmente abundante, ou seja, são tecidos que são muito ricos em LDH. Miocárdio, tá? Então coração, músculo esquelético, rim e eritrócitos. A LDH ela pode estar aumentada em diversas causas, dentre elas o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca congestiva, a miocardite, o choque ou então a insuficiência circulatória. Ela também vai estar aumentada em enfermidade hepática, em doenças malignas, em traumas ou lesões musculares e também após exercícios físicos muito intensos. Ou seja, um aumento de LDH no sangue é um achado extremamente inespecífico. Por quê? Porque essa enzima ela está presente em vários tecidos e uma vez que ela seja liberada, eu posso não saber de onde que ela está vindo. Para isso existem as isoenzimas da LDH, que eu posso inferir então mais precisamente de qual tecido ela está sendo liberada, ou outros exames complementares que eu também posso utilizar para inferir da onde que está vindo a lesão que está causando o aumento, então, de LDH na corrente circulatória. Então, acho que agora vocês já sabem, né? Que não dá para confundir LDL com LDH. O que acontece muito com os alunos? Às vezes na prova cai as duas coisas, né? Cai marcadores cardíacos e cai lipídios, porque são conteúdos que têm afinidade entre si. E acaba que o aluno confunde uma sigla com a outra. Mas agora vocês já sabem tudo sobre isso e não vão confundir mais, né? Para quem tiver interesse e gostaria de entender e de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, no Nescrev a gente tem um curso online sobre metabolismo de lipídios, bioquímica, diagnóstico laboratorial e patologia clínica. Deem uma olhadinha lá no nosso site, no nescrev.com, que vocês vão encontrar esse curso para poder adquirir. Aproveito para deixar aqui para vocês também as redes sociais do Nescrev. O Nescrev está presente no Instagram, no @cursosnescrev. A gente também está no Facebook, no @cursosnescrev e no Twitter, no @nescrev. Além disso, vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá no nosso site, que é o www.nescrev.com.
Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês nessa aula. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui embaixo para a gente, ou então podem nos enviar e-mail, aqui estão os nossos 2 e-mails, e podem entrar também no nosso site, que lá tem um formulário para preencher, caso queiram entrar em contato com a gente. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais para saberem então tudo o que está se passando no Nescave. Até logo!